1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu peço os amados que se assentem. Esta é mais uma mensagem da série Vitória por Cristo, que começamos, e essa é a segunda mensagem. Falar de vitória é algo até meio que complicado, né? Porque falar de vitória não representa a vitória pela vitória. E o que compreende, na verdade, vitória? Nem tudo hoje que se fala que é vitória, na verdade, é vitória. Como sempre falo, há dois extremos perigosos. Há um extremo que prega o evangelho do triunfalismo, que prega se você está em Cristo, você tem que ser milionário, comer só filé mignon, e tem até o versículo do livro de Dâmaris, né? Capítulo 3, versículo 171, que diz que agora é só vitória, né? Só que não tem isso na Bíblia. Mas como eu disse, dois extremos são complicados. O primeiro extremo é achar que se nós formos para Jesus, a gente não vai ter aflição. Transformam Jesus num supermercado de bênçãos materiais, de promoção pessoal, até um Jesus casamenteiro já inventaram, né? Terapias de amor. Mas o ponto é, o que você tem passado, o que eu tenho vivido, seria uma prova? Porque muitas das vezes as pessoas acham que tudo é prova, ou as pessoas pensam que ser miserável é sinônimo de santidade. Nessas minhas andanças dirigindo igreja ao longo da minha vida, e já estou de cabelos brancos, eu conheci muitos crentes com um bom nível social que eram humildes. Já dirigi igrejas que tinham ovelhas que tinham um nível menor financeiro e eram soberbas. Então há uma confusão de se achar que humildade é ser pobre. Mas também não quer dizer que o nível espiritual de alguém se meça pela sua conta bancária. Como eu disse no princípio, todo extremo é perigoso. O ponto é, o que você tem vivido? É uma prova? É o que Deus quer para você? Ou o resultado de escolhas mal feitas ou de a falta de um posicionamento? Que o tema da vitória é vitória por Cristo. E existem vitórias que não são por Cristo. E tudo que não é por Cristo, tudo que não é em Cristo, está fadado a acontecer aquilo que não pode acontecer. Que a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. E um extremo é a pessoa medíocre, que acha que se ele quiser fazer a obra de Deus, ele querer ser um pastor, um pregador, um ministro de louvor, é ser arrogante. E há outros que fazem disso uma obsessão. Dois extremos. Paulo disse que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não há problema algum em você. Não há problema algum que você peça ao Senhor para melhorar o teu salário, que você quer ajudar alguém e o dinheiro que você ganha não está dando. Às vezes nem para você, não há problema algum nisso. Só que, às vezes, a nossa ansiedade faz com que a gente busque soluções instantâneas. Queremos para ontem. E por isso está distribuído na internet, nas redes sociais, os vendedores de sonhos. Isso existem tanto no mundo secular e até no evangelho. Os evangelho coaching, as teologias da prosperidade, o evangelho do triunfalismo, ou seja, a vitória pela vitória. E às vezes não param para pensar. Muitas das vezes, esses vendedores de sonho entram na mente das pessoas e tentam dizer para ela que ela não é feliz porque ela não tem aquele nível financeiro, aquele carro ou aquela casa. É igual o feminismo diz para a mulher que ela tem o direito de se, como é que se diria a palavra? De se desrespeitar. Ela tem o direito de andar com a roupa indecente, ou seja, de se humilhar. Por quê? Então, eles colocam na mente dela que não é nobre uma mulher ser esposa, cuidar dos filhos. Eu acho que nesse ponto Deus cumpriu aquilo que Paulo falou, né? Deus criou a igreja, o corpo, dando mais honra a quem tinha falta dela. Visto que na lei as mulheres não foram tão honradas como na nova aliança, Deus fez com ela uma honra que eu poderia imaginar. A mulher é responsável por trazer uma criança à luz, mas o mais interessante, a tarefa de educar os filhos, Deus deu para a mulher. A mulher salvar-se-á dando luz a filhos. Obviamente que essa luz não é a luz de gravidez,
porque isso aniquilaria a cruz, né? Então, se a gente morrer na cruz, né? É só a mulher sair engravidando e ser salva. Mas é uma honra que o homem é muito macho, muita coisa, mas o homem não suporta ter uma gravidez. Acho que se o homem tentasse ser gravidez, ele morria infartado. Mas Deus deu essa honra para a mulher. Mas não para por aí. Ela também, além disso, ainda está responsável por educar o filho. Tanto que Paulo fala assim, olha, Timóteo, ele fala da fé que primeiro habitou em sua avó Lóide, depois em sua mãe Eunice, e agora habita em ti. Ou seja, a avó Lóide ensinou a Eunice, e a Eunice ensinou a Paula. Que coisa legal, né? Mas o feminismo fala, não, você não é ninguém, não. Para você ser top descolada, tu tem que cortar o teu cabelo Chanelzinho long bob e usar uma roupinha, como é que você diria, descolada, um ternozinho, e ser uma executiva. Isso não serve para você não, tá, Giovana? Então, o que acontece? E entra na mente da pessoa, e elas vivem essa ideia. E elas ficam felizes, achando que é muito mais nobre ela ser massacrada pelo chefe no trabalho do que obedecer o marido. Olha que legal, né? Então, os vendedores de sonho, eles entram na mente das pessoas e falam, você não é feliz porque você tem um carro popular. Aí fala, se você vai ser feliz quando você entrar num sedã, num Porsche, já imaginou todo mundo vendo você entrando naquele carrão? E ele aceita que ele não é feliz. Ele nem para pensar que nesse exato momento, alguém com 3 ou 4 carros na garagem vai se suicidar. Provando que o dinheiro não é tudo para ser feliz. Percebe? 2 extremos. E os vendedores de sonhos estão aí. Outros encontram pessoas desanimadas e falam, você não é feliz porque não encontrou a pessoa amada. Então, venha na semana que vem, vamos fazer aqui uma terapia que você vai arrumar a pessoa amada. E o cara embarca nessa. Sonhos instantâneos, né? As coisas se resolvem rapidinho. Só que é outro vendedor de sonho. Que você pensa que você vai casar para ser feliz, não case. Você tem que ser feliz para casar. Porque se você querer casar para ser feliz, o teu cônjuge será teu ídolo. Isso vai dar um problemaço, porque ele não vai conseguir ser Deus para você. E você vai querer exigir do teu cônjuge aquilo que ele nunca vai te dar. A segurança e o amor que Deus pode te dar. Olha que coisa complicada, né? Outros acham que, você não é ninguém, mas se você conseguir aquele diploma, aí sim, você vai se tornar, as pessoas vão te respeitar. E ele embarca nessa. Depois ele tem o diploma e continua vazio, porque ele descobre que o diploma também não preencheu aquela ferida aberta que tem na sua alma, de complexo, de inferioridade, de achar que ele não é ninguém, porque ele não tem um canudo, percebe? Por último aparece os outros que falam, olha, Deus vai te exaltar. Alguns até falam assim, alguns mais ousados falam assim, o teu pastor é cego? Aí, não, meu pastor é um baixinho lá que tem lá, ele é orelhudo, cego ele não é não. Por quê? Ele não vê que você já era para ser um pastor? E você é um diácono? No final aparece uma profecia e fala, olha, Deus vai te exaltar. Então eles acham que Deus exaltar alguém é o cara deixar de ser obreiro para ser diácono, para ser presbítero. E o cara embarca nessa. O cara acha que ele não é ninguém, ele acha que nível espiritual se mede pelo grau eclesiástico e que a exaltação de Deus na vida de alguém compreende o nível eclesiástico dele. E o cara viaja nessa maionese e no final das contas ele consegue aquilo que ele se propôs, às vezes negocia valores para isso, depois descobre que está vazio. E agora, por que às vezes pessoas estão colecionando derrotas? Porque embarcam nos vendedores de sonhos. Outros falam para ele assim, olha, se você conseguir isso, você vai se sentir feliz. Aí no final das contas, às vezes, alguém tem uma igreja maravilhosa, mas o casamento destruído. Que vitória é essa? Será que isso é vitória? Às vezes, pessoas constroem patrimônio imensos, mas depois que constrói o patrimônio, vive um inferno, porque o casamento é destruído, mas ele não quer separar para não dividir o dinheiro. A pergunta é, será que vale a pena vitória por vitória? Ou seria mais importante vitória por Cristo? Falar de vitória é algo muito bom, mas é importante nós observarmos se essa vitória é por Cristo ou é pelo homem. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço. Ou seja, esse maldito homem que confia no homem, não está se falando de confiar em outra pessoa, é a pessoa que confia demais em si. E Deus te chama nessa série de mensagens, mas para não confiar em você, mas confiar no Deus de Abraão. Observe aqui, agora, o motivo pelos quais muitas pessoas contabilizam derrotas buscando vitórias. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo... Vamos ler do 10 em diante. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho
da caridade que para o seu nome, com o seu nome mostraste enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Então observe que fala de paciência, você alcança a promessa. Pule um pouquinho. Agora veja o 15. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então a Bíblia fala que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. E a graça de Deus compreende coisas espirituais e coisas. Só que muitas das vezes, irmãos, Deus se vê obrigado a deixar pessoas em situações porque a pessoa não se fortalece no Senhor a nível de poder ser dispenseiro daquilo que Deus quer para dar para ela. Não estou falando aqui que Deus chamou todo mundo para ser rico, mas muitas vezes Deus quer dar alguma prosperidade para alguém, para que ela seja... Irmãos, estão lembrados que a Bíblia fala que haviam mulheres que serviam a Jesus com seus bens, e houve um mancebo rico que Jesus fala para ele, vende tudo. Por que aquelas mulheres serviam a Jesus com seus bens? Porque Jesus sabia que aquelas mulheres, apesar de ter dinheiro, o coração dela não estava naquilo. Então, muitas das vezes, amados, Deus quer abençoar pessoas, mas o ponto, às vezes, que não abençoa, é porque muitas das vezes ela vai com muita sede ao pote. Isso seja na direção de finanças, seja na direção de um casamento, seja na direção... Às vezes Deus chamou alguém até para ser um grande pregador, um grande pastor, ou até um grande cantor evangélico, sem problema algum nisso. Quantos cantores evangélicos que tiveram uma história bonita? Podemos lembrar o saudoso Feliciano Amaral, que deixou um lastro de uma vida íntegra, de uma família honrada, um homem honrado, e outros, Vitorino Silva. Então, o problema é quando se faz disso uma obsessão, por falta de paciência. No livro de Lucas, capítulo 21, 19, diz: na vossa paciência possuí as vossas almas. Então, o que produz a nossa impaciência? O que é possuir as nossas almas? Porque muitas das vezes a nossa alma está suspensa na mão de alguns vendedores de sonhos. Eu vi pessoas naufragarem na fé, porque ela estava indo muito bem no evangelho, glória a Deus por vencer, até encontrar na internet um vendedor de sonho que falou para esse irmão: olha, eu vou te ensinar você a ficar famoso. Aí o camarada acreditou naquilo, né? Eu vou ser o teu mentor, vem comigo. Pronto. Já ganhou a inscrição dele, já ganhou o like dele, vendedor de sonho. E o camarada acreditou. O camarada acreditou num sonho que não existe. Como que alguém vai conseguir ser, ao mesmo tempo, o empresário dele próprio? Ele vai ser uma empresa que ele é o cantor, o iluminador, o empresário, o contador, e ter tempo para Deus. O cara não conseguiu parar. A ansiedade pela fama era tão grande que ele não parou para analisar que um cantor famoso desse da mídia, quando você vê ele lá, por trás dele, às vezes tem 300 pessoas trabalhando. Mas ele aceitou aquilo. Só que para conseguir fazer o que o mentor dele queria, ele já não tinha mais tempo para orar. Vendedores de sonhos. E por isso, naufragou na fé. Percebe? A impaciência aconteceu até na vida de Abraão. Em vez de esperar a Sara dar a luz, então é complicado quando nós não olhamos para a palavra, entendemos que a nossa vitória vem por Cristo, volta a dizer, de forma não convencional, e alguém fala: pastor, eu não consigo entender, por que Deus faz assim, né? Ao invés dele chegar, mandar Elias ir na casa de uma mulher rica para ganhar comida, manda numa viúva pobre. Em vez de deixar Gideão levar 32 mil para a guerra, ainda vai só com 300. Por que Deus faz assim? É simples, irmão. Na hora que você está na prova, você ora, você esperneia, e Deus dá a vitória, tu fica: oh, glória! Depois tu passa um tempo, já teve casos comigo, igreja, que eu dirigi assim. Depois que Deus dá a vitória, o camarada fica assim: será que foi Deus mesmo? O camarada começa a duvidar se foi Deus ou era para acontecer. Então Deus deixa a coisa complicar, igual ele faz com o caso de Lázaro, dele ficar doente, morrer, fazer velório, sepultar, para poder depois chegar, para que você não tenha dúvida que foi a mão dele, e você aprenda a depender dele e confiar nele. Vitória por Cristo. E às vezes, porque olhamos e não vemos perspectiva de solução, a gente quer dar um jeitinho. Achei, irmão, pastor, encontrei um camarada na internet, foi Deus que mandou, ele falou que vai ser o meu mentor. Oh, glória, vou ficar famosão, pastor, e vou ajudar a igreja. Vendedor de sonho. Ganhou o teu like, ganhou a tua inscrição e roubou o teu tempo de buscar a Deus. Se Deus quiser fazer alguém ficar famoso,
Você dá um espirro na internet e viraliza. Acabou. Olha, você nem grava, você está andando na rua, alguém te filma e te joga você na internet. E olha lá, aquele baixinho não, ó, pronto. O velhinho ficou famoso na internet, sem nem saber. Mas quando Deus quer exaltar alguém, não tem demônio que pare, irmão. Quando Deus quer exaltar alguém, nada pode parar. Mas Ele sabe a hora e como te exaltar. Muitas das vezes, estamos tentando ajudar o Senhor. Observando novamente que é a nossa... Não dizemos que essa série de mensagens vai ficar fixada em Gideão, mas iremos extrair muita coisa. Eu fiquei extasiado a quantidade de coisas que Deus me mostrou nessa história de Gideão. E nós vamos observar aqui a coisa... volte aqui, livro de Juízes, capítulo 6, por favor. Bom, para a gente não ler o texto todo, que já lemos outra vez, depois que Deus fala com Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso, e ele faz o sacrifício, e ele derriba o bosque, né? Ele poderia ir de uma vez, agora vamos fazer o negócio. Não, ele faz uma coisa interessante. Versículo 36. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo do orvalho, e o velo espremeu uma taça cheia de água. Disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só essa vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Ou seja, Gideão pede a Deus um sinal para confirmar que ele deveria ir. Amados, quantas derrotas seriam evitadas se pessoas dependessem mais de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantas pessoas hoje choram por relacionamentos precipitados, que olhou pela aparência, né? Esse é um varão de fogo, essa é a varoa de Deus, e começou um relacionamento e agora está aí jururu porque deu errado, mas não consultou o Senhor. Olhou a aparência, né? Igual os gibeonitas, né? Nós somos de uma terra distante. Olha o nosso sapato como é que está, todo murchinho. Nosso pão está todo com bolor. Faz uma aliança com a gente. Tem jovem, quando vai namorar a moça, é um galo, é cheio de, né? Abre a porta, e TTT. Aí depois que já acha que já está na teia da aranha, né? Aí ele começa a mostrar as unhas. Aí a jovem, como é a jovem de pudor, né? Ela fica sem graça. Ai, meu Deus, vou terminar um namoro com o Antônio, agora que o povo vai pensar de mim? Tadinha, né? Percebe? Ou às vezes está gostando do danado, né? Porque o coração... Mas a pergunta é, ela pediu a Deus direção? Eu sei que você vai me achar antiquado, mas eu não vou me importar com isso. Mas já parou a pensar que quem escolheu a mulher para Isaac? Alguém sabe quem escolheu a esposa? Foi quem? Não foi o pai. Por incrível que pareça, ali está uma lição de depender de Deus. Olha só que história mais engraçada. Depois você lê o texto com calma. Abraão estava ficando velhinho, queria arrumar uma esposa para Isaac. Como ele já estava velhinho, se sentindo impotente, o que ele faz? Ele passa a tarefa para quem? O Damasceno Eliezer. Aí Eliezer vai lá, né? Só que Eliezer tremeu na base e falou assim: já imaginou se eu arrumo uma esposa para o meu patrão e ela não presta? Será que a minha cabeça meu pescoço não vai acontecer nada com ele? O que ele faz? Senhor, mostra para mim qual será aquela que dê água para os camelos, e para mim também será essa. Olha, quem escolheu a esposa para Isaac foi Deus. Então, às vezes, amados, nós estamos querendo tomar decisão. Irmãos, imagine que casamento é para a vida inteira. Se você vai ser um pastor, se você não tiver uma esposa abençoada, vai ficar complicado. Mas eu não vou ser pastor, eu vou ser também, irmão. Você já imaginou? Depois de casado, eu vou querer ser missionário. Que missionário, meu filho? Eu vou ser empresária. Não é que você, às vezes, casou com uma pessoa ruim, só que o caminho dela não cruza com a tua trilha. Faltou o quê? Aí você vai dizer, mas puxa, pastor, mas aí fica complicado para mim, né? Deus não está sendo muito tirano em querer escolher a mulher com quem eu vou me casar? Pois é, né? Sabe uma coisa que você talvez não saiba? Quem conhece você melhor? É tua mãe? É teu pai? É você? Não. Deus conhece você mais do que você mesmo. Deus sabe que daqui a 30 anos você vai olhar para sua esposa e vai falar, é essa mesmo que eu queria. Ou vai falar assim, ai meu Deus, que problema que eu arrumei. Você orou? Você pediu confirmação para Deus? De que se queixa o homem? Irmão, eu sou de um tempo, eu nasci no Evangelho, tive essa misericórdia do Senhor,
Que crente orava até para fazer compra, irmão. Hoje a gente toma muita decisão assim, olhando assim, não, eu já sou um crente cascudão. E aí toma decisões. Só que se esquece. Emprego você troca, de lugar você muda. Agora, de casamento, mesmo que você mude, é um problema, né? E muitas das vezes, a nossa falta de paciência, a nossa ansiedade nos leva a tomar decisões sem consultar o Senhor, como foi aqui o caso de Gideão. Deus já tinha, irmão, se você ler todo o texto antes, você vai ver que já tinha acontecido um montão de coisa. Primeiro Deus fala com ele, depois ele faz o holocausto lá, ele faz e Deus recebe, né? E depois ele vai destrói. Houve todo um tratar de Deus ali, provando que Deus estava com ele. Mas mesmo assim, ele falou, Senhor, ele ainda fala, Senhor, não fica zangado comigo não, tá, Deus? Só mais uma vezinha, tira a água agora do velo e coloca, volta para a grama. Ele estava até com medo de Deus dar uma baixa nele. Mas Deus falou. Então, se você tiver dúvida em algo, conselho, aguarde. Ore até você ter certeza. Na dúvida, ainda mais quando se fala de casamento, é melhor você esperar. Porque o prejuízo será devastador. Mas isso não vai só em questão de casamento. Vai em questão também de vida financeira. Os vendedores de sonhos colocam na mente dele que ele não é o cara porque ele não tem o carro que o cunhado, que o amigo dele tem. Uma das coisas muito complicadas é comparação. Ou depois, alguém fala para ele assim, fulano já tem a tua idade, já se formou nisso. Gente, o teu tempo é o teu tempo, você é único. Pare de se comparar com as pessoas. E fulano está numa igreja tal, já é presbítero. Você é o quê? Eu sou ainda. Para com isso. O teu tempo é o teu tempo. Se você não consegue ser feliz sendo quem você é, um cargo eclesiástico não vai te fazer bem se ele tornar para você uma obsessão. Outro detalhe também importante se entender nessa série de mensagens sobre vitória, além de a vontade do Senhor, o tempo de Deus. Irmãos, não faça medidas para você. Fulano tem tantos anos, já casou ou já fez a faculdade. Não se compare. Aguarde o tempo do Senhor na sua vida. Viva um dia de cada vez, viva a sua vida. Não viva a vida dos outros. Porque senão você vai ser escravo de um sistema. E por causa disso, muitas pessoas às vezes não estão bem. Sabe por quê? O problema de todos os vendedores de sonhos. Uns tentam arrumar soluções instantâneas. Olha, vem aqui 7 semanas que eu vou trazer um azeite ungido para besuntar a tua cabeça, eu vou te dar esse objetozinho aqui, que é para a tua empresa ser abençoada, esse negocinho que tu vai colocar assim, no bolso do teu namorado, para ele ficar mais apaixonado por você, e vai por aí fora um monte de loucuras, né? A ansiedade das pessoas faz com que busquem soluções rápidas e instantâneas, mas também a ansiedade faz com que as pessoas não aguardem o tempo de Deus. E na nossa paciência, nós possuímos a nossa alma. Na nossa impaciência, a nossa alma fica suspensa na mão dos outros. Você se torna escravo de um sistema que ele é extremamente opressor. Alguém diz para você que você não é ninguém porque você não tem esse canudo da faculdade, ou porque você ainda não casou, ou porque você casou e não tem filho, ou porque você não tem o tal carro ou a tal casa, e por isso você vive uma infelicidade, e você faz aquilo que jamais você deveria. Porque qual a forma mais fácil de você descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Sabe qual é? Está lá em Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para quê? Tem um motivo. Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável. Olha só a qualidade dessa vontade. Quer dizer isso, irmão? Guarde isso que eu vou falar para você, que pensa em vitória. Tudo que você conquistar com Deus, se não houver altares, não haverá conquistas. Você pode até pensar que foi conquistado com Deus, mas não foi. Às vezes, o inimigo aproveitou a tua ansiedade e colocou você numa arapuca. Quando você vive uma vida de comunhão, o que é apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É uma vida de oração, jejum, leitura da palavra de Deus, meditação, que te fará sensível à voz de Deus. Outra coisa,
Você vai falar a língua de Deus. Você vai ter a mente de Cristo. Como é a mente de Cristo? Fora da caixinha. Eu me lembro, logo que comecei a pastorear, eu estava precisando de um terreno. E eu pensava, Senhor, como eu vou fazer? Aquela coisa de pastor novo, né? E na igreja havia alguns empresários, dono de pizzaria, dono de loja de material de construção. Pois é, Deus sempre trabalha de forma ilógica. Quem Deus iria usar para doar o terreno? Um casalzinho. O marido vira... Inclusive, o marido precisou várias vezes do serviço social da igreja. Ele vira e fala para mim, pastor, eu tenho um terreno para doar para a igreja. Eu falei, oh, que legal. Mas eu pensei, eu não vou querer esse terreno. Ele morava num barraquinho, irmão. O que aconteceu? Passou uma semana, pastor, o senhor não vai querer ver o terreno, não? Aí eu falei assim, eu vou lá ver o terreno. Pois é. Resumindo, a igreja está lá construída até hoje. A igreja está aberta. Quando que eu ia pensar que quem Deus ia usar para doar o terreno e a igreja acontecer? Até hoje eu sou conhecido o pastor que começou a pregar debaixo de uma lona. O pastor magrinho era mais magrinho do que agora, né, Simone? O pastor magrinho começou a pregar debaixo de uma lona. Quando eu ia pensar que justamente o membro mais pobre é o que ia doar o terreno. Quer dizer isso, amado? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está bugado, você está travado, porque você olha o cenário e você não vê saída, você não vê nenhuma perspectiva. Só que isso era o motivo de você estar alegre. O cenário que Deus precisa para operar é um cenário de total escassez, um vale de ossos secos, que você olha e fala, poderia voltar à vida. Aí ele fala, tu sabes, Senhor. Pois é, quando ele começa a profetizar, as coisas começam a acontecer. E enquanto você não tem essa mente de Cristo, você não consegue profetizar. Você consegue só ouvir as palavras de dúvida, de derrota e de maldição, e começa a ficar depressivo e ansioso. Então, para você ter a mente de Cristo, não tem botão para apertar. É uma coisa contínua. É você separar a cada dia um tempo para oração, para jejum e para leitura da palavra de Deus. Sabendo que você não vai ficar em casa esperando a bênção cair do céu, mas sempre atento que na mente de Cristo, Ele não vai usar meios convencionais para te abençoar. Sabe para quê? Para você saber que foi Ele. Então, quando eu paro para lembrar, eu falei, meu Deus, quando Deus fala que... Deus já tinha usado pessoas dizendo que queria que o templo ia ser... Eu não tinha nem terreno que a igreja ia ser erguida. Eu criei. E Deus enviou. Então, amados, o problema de algumas pessoas, às vezes, estarem passando por tribulações, ou às vezes passando por escassez, nem sempre é a vontade de Deus. Às vezes a bênção está ali na frente dela, às vezes a bênção está ali na frente dele, mas por causa dele não ter a mente de Cristo, o inimigo consegue provar para ele, olha, não tem jeito não, o Brasil está passando uma instabilidade econômica, e aí você está frito mesmo, não tem saída. Aí, além de ansioso, aí ele faz aquela coisa que acaba de... A palavra fala assim, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual está selados para o dia da redenção. Sabe o que acontece? Uma coisinha que as pessoas acham que é uma besteirinha, né? Pois é, mas não é. Quando você não consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não consegue ter a mente de Cristo, infelizmente, dois opostos, não tem saída. Ou você está nisso ou está naquilo. Aí você faz uma coisa que entristece o Espírito Santo. Não é xingar palavrão, não é falar mal do irmão, é murmurar. Caiu mais de 40 mil do deserto, foi porque adulteraram, não. Eles murmuraram, percebe? Então, às vezes, pessoas estão passando por lutas, uns estão colocando culpa do diabo, tem muitos até que acham até que foi macumba, ou uns acham, não, eu estou muito bem assim, porque quanto mais miserável eu for, quanto mais eu tiver, eu mereço. Ele acha que, não, irmão, ser perseguido por causa do evangelho, tudo bem. Mas muitas vezes, ele está passando uma situação que Deus não queria para ele. Só que ele não entende as coisas de Deus. É igual aquela irmã que chega, pastor, ora pro meu marido para ele se converter. Ah, tá mentorando. Aí passa um tempo, aí ela volta aqui. E aí, minha irmã, como é que tá? Pastor, ele começou a beber. Não, tranquilo, irmão, vamos continuar orando. Aí passa um tempo, a irmã some da igreja, aí ela aparece. E aí, minha irmã? Mano, tem um dia que a irmã vê. Pastor, desanimado. Ele tá usando droga, tá brigando comigo. Amém, irmã, vamos continuar orando. Aí a irmã some da igreja. Aí o pastor vai na casa dela. A irmã não foi mais lá na igreja? O que foi, minha irmã? Pastor, tô desanimado. Por quê, minha irmã? Eu fui para orar. Meu marido começou a beber, nunca bebeu. Só continuou orando, meu marido começou a usar droga. E aí? Cadê teu esposo? Meu marido está preso, pastor. Você está desanimado com isso? Você não conforme me orar para colocar ele na mão de Deus? Ele não era arrogante? Ele não era um monstro com você? Falta pouco te agredir? Ele está na mão de Deus. Quer tirar da mão de Deus? Aí quando ele sai da cadeia,
já sai convertido, já começava a fazer culto lá, já volta quase obreiro para casa. Sabe por que você está desanimado? Você que está me assistindo por esse vídeo. É porque você está olhando o cenário e não entende que todas, uma, duas, três, quatro, não, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, Deus está te levando por esse caminho. Pode parecer para você que não está fazendo sentido as coisas, mas a mudança vai ser determinado como você age diante da situação. Se você olhar para o cenário, começar a murmurar e não ter coragem de profetizar, porque você olha para a tua vida e é um vale de ossos secos, eu só posso lamentar por você. Mas se você olhar para a tua vida e olhar que é um vale de ossos secos e ter a autoridade de entender, crie, por isso falei, e parar de murmurar, pedir perdão a Deus pelas murmurações e começar a ordenar e dizer: a meu esposo vai ser salvo, a minha filha é uma bênção, o meu filho é uma bênção, eu creio no poder da oração, eu creio no Deus da restituição, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deus tem vitória para você. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro neste momento, ó Deus, por tantas vidas, ó Pai, que estão passando por situações, ó Deus, de escassez, de problemas, ó Pai, de tristezas e ansiedades, depressões, ó Pai, ó Senhor da glória, mas eu sei que Tu és fiel e poderoso para fazer o milagre, ó Pai, brotar água da rocha. Eu sei que Tu és poderoso para fazer nascer um manancial no ermo, água no deserto, ó Senhor da glória. Então visita nesta hora, ó Pai, e que essa pessoa que me ouve, ó Deus, o Teu povo, meu Senhor da glória, possa enxergar pelos olhos da fé aquilo que Tu podes fazer, ó Pai, que Tu és um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Eu sei que Tu és o Deus que opera o sobrenatural, ó Pai. Tira, meu Senhor da glória, a venda dos olhos, a escama dos olhos, para que eles possam ver a Tua glória e saber que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus.